Galera, Brasil infelizmente eliminado da Copa do Mundo de forma muito precoce. A real é que ninguém queria estar vindo aqui fazendo esse vídeo para falar e comentar sobre essa eliminação precocemente do Brasil na Copa do Mundo, mas que infelizmente aconteceu de uma forma muito ruim contra a seleção da Noruega. E aí aqui a gente tem alguns pontos para ser debatidos. Antes da gente começar com a análise propriamente dita, ainda um pouco de cabeça quente, tentando assimilar algumas coisas que aconteceram durante a partida, é importante a gente colocar duas coisas na nossa cabeça que vai ser muito importante para a gente compreender. Existe algo que se chama contexto, que é onde a equipe ela vem de um contexto muito ruim e aí naturalmente ela precisa se encaixar em determinados comportamentos para tentar performar melhor durante uma competição. E existe também as escolhas que o treinador ou a comissão técnica faz durante uma competição. E aí, comentado em cima desses dois pontos, eu quero primeiro debater um pouco sobre o contexto. O Brasil vem de um contexto numa Copa do Mundo após a eliminação contra a Croácia em 2022, e foi muito mais do mesmo do que propriamente uma convicção da seleção brasileira em cima do que deveria ser feito. O Brasil trocou de treinador 4 vezes no ciclo da Copa do Mundo. O Brasil ficou em 5º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo para 2026. E o Brasil, com treinadores que trocaram, tiveram filosofias completamente opostas umas das outras. Então, naturalmente, essa troca de ciclo e essa quebra de treinadores fez com que o time muitas vezes não tivesse uma identidade clara. Isso que o torcedor tanto pedia no ciclo de Copa do Mundo. Que o Brasil tivesse uma identidade clara, que o Brasil conseguisse se impor independentemente de quem que era o adversário. Afinal, a gente aqui tem 5 estrelas no peito e não eles. E comentado sobre tudo isso, agora eu quero passar a régua nas escolhas do treinador. E para isso daí eu vou usar a pranchetinha tática. Vamos lá. Com a saída do Paquetá, o Brasil iniciou a partida com a entrada do Martinelli no lugar do Paquetá. Foi totalmente compreensível essa escolha. Por que foi compreensível? Porque o Brasil tinha uma ideia de jogar num bloquinho mais baixo, mais ou menos fazendo isso daqui, ó, deixando o Vini e o Matheus Cunha, até mesmo também o Martinelli, mais preparados e mais preocupados, vamos dizer assim, com o momento que o Brasil recuperasse a bola para sair rápido no contra-ataque. Isso talvez porque foi uma das maiores forças do Brasil nesse ciclo do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. Uma seleção de muito contra-ataque, de muito ataque rápido. Só que aí qual que vai ser o fator crucial dessa partida aqui? Quando o Brasil faz essa escolha, o Brasil também abdica de algumas coisas. Por exemplo, pelo lado esquerdo, o Brasil poderia ter um pouco menos de marcação por esse lado. Mas o principal ponto para mim não é nem isso. O principal ponto para mim foi a forma que o Brasil escolheu jogar. Isso porque eu explico. O Brasil em nenhum momento tentou pressionar a saída de bola da seleção da Noruega de forma coordenada, vamos dizer assim. Porque o Brasil, na verdade, tentava pressionar mais nesse bloco médio. Porque qual que era a ideia geralmente da Noruega? Quando a Noruega tentava fazer sua saída de bola, o Brasil tentava encaixar mais ou menos dessa forma aqui, ó. O Brasil quebrava bastante a estrutura para encaixar no mano a mano. E aí aqui atrás a gente via essa situação geralmente. E muitas vezes o que acontecia? Os meias da seleção norueguesa, eles recuavam bastante aqui para o espaço para geralmente atrair os volantes da seleção brasileira. E a ideia não era que esses meias aqui recebessem no pé, recebessem o passe direto do goleiro. A ideia é que esse goleiro quebrasse a bola aqui na frente para o Haaland, para ir aqui o Gabriel Magalhães e o Marquinhos tentar parar ele, e aí quem vem de trás recebendo o que a gente vai chamar de vantagem de movimento. Por quê? Se eu tô baixando no espaço e tem um jogador me acompanhando e eu largo na frente desse adversário que tá me acompanhando, naturalmente eu tenho que chegar mais rápido aonde eu quero chegar antes desse jogador que estava me acompanhando. Então a ideia era mais ou menos isso daqui, ó. O Nyland quebrava a bola aqui pro Haaland e ele tentava ganhar a bola aqui pro Odegaard. E isso ficou bem claro logo no começo do jogo. Mas que dói ver esse lance aqui, a gente vai ver para tentar entender melhor o que aconteceu. A gente vai ver aqui o Haaland, ele brigando por essa bola. E aí, claramente a ideia dele aqui, a gente vê que é primeiro ganhar o espaço do Gabriel Magalhães. Não é necessariamente disputar a primeira bola, porque ele sabe que aqui para ele é mais vantajoso uma situação de segunda bola. Então, ó, ele tromba aqui no Gabriel Magalhães para ganhar o espaço, e aí quando ele consegue ganhar o espaço, olha como que os jogadores que vêm de trás aqui, o Odegaard, e aí aqui atrás talvez o Berg da seleção da Noruega, eles vão chegar de trás e ó, o Haaland vence essa primeira disputa aqui, muito difícil, e aí aqui de trás a gente vê o Odegaard vindo sozinho, ó, ele consegue vencer essa primeira bola, e aí vai chutar aqui em cima do Alisson, o Alisson consegue fazer essa defesa. E aí claramente a minha ideia aqui não é falar 100% tático do jogo, porque eu acho que o jogo teve muito mais um aspecto emocional do que propriamente algo muito tático que decidiu a partida. Até acho que o Brasil fez um primeiro tempo muito bom. Dentro daquilo que era a estratégia que foi decidida para o jogo, o Brasil conseguiu fazer um primeiro tempo muito legal. E aqui também eu não quero me apegar tanto no pênalti que o Bruno Guimarães perdeu. Acho que a gente não pode colocar um ciclo inteiro de Copa do Mundo, de 4 anos de preparação, em cima
de um único pênalti de um único jogador. Mas para mim o principal ponto vem quando o Brasil mexe no segundo tempo. E aí agora eu quero mostrar para vocês também o porquê que isso foi o principal ponto. Para mim um dos pontos cruciais para a seleção brasileira foram justamente as mudanças que o Ancelotti fez no segundo tempo. Por quê? Com a entrada do Endrick, o Brasil passou a ter, de certa forma, muita força nesse ataque rápido aqui à profundidade. O Endrick, ele é um jogador que ele consegue entregar muito bem estes movimentos de facão. Mas qual que é o principal problema? Quando o Brasil tenta colocar aqui o Danilo no meio campo, junto com o Ederson aqui, e com a entrada do Neymar, o Brasil passou a se defender mais ou menos dessa forma aqui, ó. O Endrick começou a cair um pouco mais para a ponta, e aí qual que foi a ideia? Jogar o Vini Júnior aqui também para a ponta e passar a se defender nessa 4-5-1, vamos colocar assim, com o Neymar aqui atuando de 9. E aí aqui para mim começam os principais problemas que desencadearam os gols da Noruega. O Neymar ele nunca foi um 9 de referência. Quando o Ancelotti ele coloca o Endrick, ele coloca um jogador que vai atacar mais a profundidade. Mas com a entrada do Endrick aqui pelo lado do campo, de certa forma atrapalharia esse movimento dele, porque ele tem que percorrer muito mais metros para tentar chegar mais longe do que propriamente ter que correr poucos metros e incomodar mais os zagueiros da equipe da Noruega. E aí aqui também vem o principal problema. Quando você coloca o Vini Júnior, que já não é tão ligado assim na marcação, vamos colocar, e isso daí não é um problema. Foi a Copa tudo assim, o Vini fez para mim uma baita Copa do Mundo. Mas o Neymar também, que não é um jogador que é um primor marcando, a gente sabe disso, o Neymar é muito bom tecnicamente falando, para tentar armar uma jogada, para tentar criar alguma coisa, mas a marcação não é o ponto forte do Neymar. Você coloca o Neymar aqui para tentar ficar se dividindo entre os zagueiros, naturalmente é compreensível essa ideia, mas ao mesmo tempo também você coloca o Endrick aqui na outra ponta, que não é tão compromissado assim na marcação, então você sobrecarrega o setor de meio campo e consequentemente as laterais elas ficavam extremamente frágeis. Olha só, brasileirinho, é duro ver isso daqui, não é fácil não. A bola vai entrar aqui na corredor lateral direito e aí o que a gente vai perceber? Logo de cara o Endrick ele tentando saltar para compensar esse movimento aqui no lateral, e aí como ele não é tão participativo defensivamente, ele vai dar um bote aqui meio displicente. A gente vê que ele tenta dar o bote, mas é um bote bem displicente, ó. A gente vê que a posição corporal dele tá muito ruim para ele tentar conseguir dar esse bote correto aqui. E aí aqui vem o primeiro problema. Olha como que o Danilo, ele tá sobrecarregado pelo fato do Ederson, que entrou na vaga do Bruno Guimarães, entrar talvez numa rotação muito diferente daquilo que o jogo pedia. Olha como que o Ederson, ele tá muito atrás, mas correto, digamos assim, dele estar, era um pouco mais atrás aqui, tentando marcar o jogador da Noruega que iria infiltrar nesse espaço aqui entre o lateral e entre o zagueiro da nossa seleção brasileira. Não é o que acontece, e aí consequentemente com isso, ó, olha só para vocês verem, eu até desenhei na imagem aonde mais ou menos o Ederson deveria estar para tentar anular esse ataque da Noruega, e aí consequentemente o Danilo demora um pouco a saltar, e aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui embaixo para o Haaland. Eu vi muita gente falando que o Gabriel Magalhães errou, era para estar um pouco mais colado. Eu até acho que ele poderia estar mais colado aqui no Haaland, mas é muito complicado, cara, porque aqui ele tem que mapear 3 espaços, ele tem que mapear o espaço, a bola e o jogador que ele tá marcando. E cara, com todo respeito, marcar o Haaland não é uma tarefa muito fácil, né? A gente sabe muito bem disso. E aí aqui para mim o Haaland ele faz um movimento muito correto de engano. Observa como que ele trava a passada no momento exato, ó. Ele espera o Gabriel Magalhães aqui fixar os joelhos dele no chão, a gente percebe aqui pelo posicionamento do Gabriel Magalhães, e quando ele fixa o joelho dele no chão, ó, é o momento exato, ó, que o Haaland ele vai acelerar nas costas no ponto cego ali do Gabriel Magalhães. E consequentemente também, olha aqui o posicionamento do Ederson, olha como que ele não tá fechando tanto aqui esse cruzamento. Acho que poderia ter um pouquinho mais de pressão na bola ali para não deixar o jogador da Noruega cruzar. Não é o que acontece, infelizmente a bola vem para dentro da área e aí o Haaland sobe sozinho para cabecear e fazer 1-0 para a Noruega. E aí, cara, a gente vai ter 4 longos anos de um debate muito extenso. Muitos vão questionar a escolha do Bruno Guimarães para ter batido o pênalti. Eu até acho que poderia ter sido o Vini a bater um pênalti desse nível, mas aí a gente também não sabe se foi uma decisão 100% da comissão técnica ou se foi uma decisão dos jogadores ali no calor da emoção de um mata-mata. Quando a gente volta aqui para a prancheta, com tudo isso em mente, da gente ver que o lado do Endrick, que era um lado muito mais fraco, e que o Ederson poderia ter compensado um pouco mais esse movimento para deixar o Danilo mais livre para saltar nesse lateral, que faria a ultrapassagem aqui nas costas do Endrick, a gente começa a perceber também que foi uma seleção muito complicada justamente pelo contexto que veio, mas com as escolhas também do Ancelotti, foram escolhas que foram questionáveis nesse jogo contra a Noruega. Eu não quero aqui dizer, e nem quero ser o senhor da verdade, de falar que a culpa foi 100% de um jogador ou de outro jogador, mas fato é que a escolha do Neymar
para o jogo, ela é um pouco questionável. Isso porque eu tenho uma seguinte opinião. Ancelotti, desde o início, ele falou que o Neymar estava 100% para começar o jogo contra a Noruega. Ele estava realmente 100%, por que não optou de colocar ele antes para começar o jogo de titular? Então são escolhas que a comissão técnica faz que não justificam, em tese, o que o Brasil queria naquele momento. E aí o principal problema para mim vem justamente agora. O Neymar, após conviver com sérias lesões e graves lesões, não era mais um jogador de explosão, um jogador de fazer esse facão aqui nas costas da última linha. Faria muito mais sentido para a estratégia que o Brasil buscava no jogo, talvez colocar o Luiz Henrique. Por quê? Porque a gente teria aqui um Endrick para colocar essa bola aqui na profundidade para ele brigar com os zagueiros, e na ponta também a gente teria aqui um Luiz Henrique para tentar correr aqui nesse espaço entre o lateral, que se envolvia muito ofensivamente, e o zagueiro aqui da Noruega. Então, na minha opinião, faria muito mais sentido esse tipo de movimento da seleção brasileira. Obviamente que depois que o jogo acaba, você ser engenheiro de obra pronta, você querer comentar algo é muito mais fácil, sentado aqui da cadeira como eu estou no momento. Mas a partir do momento em que você estuda o seu adversário e que você sabe que a principal vulnerabilidade dele era justamente explorar o espaço nas costas da defesa, na minha opinião, não faria sentido a forma com que foi conduzido no meio-campo. O fato é que essa eliminação vai doer demais no nosso coração e vai bater na nossa porta por muito tempo. Mas infelizmente o Brasil está eliminado, e aí agora eu quero te fazer aqui um exercício mental da gente começar a pensar juntos. Será que realmente não é a hora da gente parar como nação e repensar a forma que o nosso futebol é conduzido no nosso país? Isso porque eu falo com todos os meus amigos que eu não consigo entender porque que o Brasil foi um país que revelou grandes craques anteriormente, mas hoje em dia, por mais que revele talvez jogadores não na qualidade das quais os jogadores eram antigamente, mas com jogadores que têm um coletivo muito forte. E por que que esse coletivo ele não se dá bem em Copas do Mundo? Talvez seja a hora da gente repensar um pouco a forma que o Brasil tem que jogar, principalmente nos seus campeonatos locais. A gente vê hoje em dia uma queima de treinadores brasileiros muito grande, e isso talvez faz mal para o nosso futebol brasileiro. A gente vê também na base treinadores que estão às vezes muito mais preocupados em vencer campeonatos do que em formar jogadores. O debate é muito extenso. Meu trabalho aqui não é talvez tentar brigar ou tentar questionar alguém. Meu trabalho aqui talvez é tentar trazer uma ótica diferente para que a gente possa olhar para o nosso futebol e realmente entender onde é que a gente está errando. Porque a partir do momento em que a gente reconhecer que a gente talvez parou um pouco no tempo e começar a corrigir a rota, talvez o melhor momento seja agora, depois de um vexame numa outra Copa do Mundo, para não chegar lá em 2030 e acontecer novamente e a gente infelizmente falar a famosa frase: eu avisei. É isso, vou ficando por aqui. Você que assistiu até o final, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, falou, fui.